Seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. Encontramos-nos novamente para continuar a desenvolver um tema especial que a Bíblia nos traz, que é o tema de o que é isto ser um mordomo de Deus. Como sempre, temos contado com a presença do pastor Daniel Vicente, continuamos a contar com ele. Obrigada por estar aqui connosco. É sempre um prazer. E porque a nossa Escola Bíblica é um momentinho especial, vamos já dar início ao nosso sumário. Qual é o sumário para hoje? A experiência de uma vida de fé é uma experiência única, um acontecimento único, mas não ocorre só uma vez. É uma vivência diária com Cristo, animados com a oferta de si mesmo em nosso favor. Sem dúvida nenhuma, um tema bastante interessante, um tema profundo e que é claro que ele vem retirado de uma passagem da nossa Bíblia, vem retirado daquilo que a Bíblia nos ensina sobre este tema. E por isso vamos mesmo fazer o que sempre fazemos, começar por abrir a nossa Bíblia e hoje vamos abri-la no livro de Hebreus. Convido a cada um que possa abrir a vossa Bíblia, a sua Bíblia em casa. Aqueles que não têm uma Bíblia, acompanhem-nos através da leitura no nosso quadro. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 8 diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Este é um texto interessante, não é? Quantos de nós hoje sairíamos assim, sem saber para onde ia? É uma relação de fé. E hoje é um bocadinho sobre isso que vamos falar, não é? O que é que esta experiência com Abraão nos vai ensinar sobre isto da fé e o que é que isto tem a ver com a mordomia? Nós vemos aqui que este homem, que é Abraão, vai, portanto, ser desafiado a tomar uma posição de sair do local onde ele estava, portanto, em obediência a Deus e sem saber para onde ia, ou seja, simplesmente por fé, por confiança em Deus, ele é chamado a sair para um lugar que ele nem sequer conhecia. Muitas vezes hoje, quando somos convidados por uma agência de viagens a ir a um local paradisíaco ou a um local de férias agradável, eles apresentam-nos fotografias, falam-nos de tudo o que é bom nesse lugar, todos os recursos que existem. Não é isso que se diz a Abraão. Ele não lhe mostrou, olha, anda cá ver se gostas do local e depois, então, se gostares, eu convido-te a sair. Não. Deus disse a Abraão para sair do seu canto confortável, onde estava instalado, com a sua família, com os seus, e portanto, fazer uma peregrinação para ir até um local que ele não sabia onde é que estava, nem sabia como é que era. Portanto, aqui, fé e obediência vão de mãos dadas. É interessante, e quando nós pensamos no que ele fez, olhamos para isto, o que é isto? Ter fé e ter confiança plena em Deus, não é? O caso dele é um caso de plena e extraordinária confiança. E quando nós olhamos para isto, temos que olhar para a fé e para esta confiança e aprendemos muitas coisas com elas. Aprendemos sobretudo que a fé, quando nós exercemos a fé, nós estamos a preparar-nos às vezes para desafios maiores. Desde o ponto de vista bíblico, Deus, quando põe um determinado desafio a um dos seus discípulos, quando Deus coloca qualquer desafio, Ele coloca-o no sentido de preparar essa pessoa para enfrentar, por vezes, desafios maiores que se encontram diante dele. E que, através desta experiência, portanto, ele vai, de certa forma, estando a preparar-se, através dessa obediência de fé, para experiências maiores. É isto que Deus faz connosco enquanto seus mordomos. Ele vai, de certa forma, pedagogicamente, preparando-nos para nós
podermos servi-lo ainda melhor do que servimos no presente. Isto dá-nos uma perspectiva muito diferente. Às vezes as pessoas pensam que fé é como um salto, um momento, não é? E afinal a fé é mais do que um momento. A fé é uma forma constante de estar. Não é um acontecimento único, não é um acontecimento que acontece num determinado momento e aí exercemos a fé e já está. Portanto, é isto que é fé. É verdade que a fé se manifesta em determinados momentos da nossa vida, mas é alguma coisa que é contínua, não é alguma coisa estática, é algo dinâmico, é algo que Deus pede de nós como um relacionamento de vida constante em que dia após dia, momento a momento, às vezes segundo a segundo, nós temos de exercer essa fé e manifestar essa fé para avançar com confiança em Deus. Pode ser num momento em que nós estejamos numa situação muito difícil, por exemplo, sei lá, de repente vem um tremor de terra, ficamos soterrados, pedimos, Senhor, ajuda, dá-me força. Aí temos que estar a exercer fé segundo a segundo, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer no segundo seguinte. E, portanto, essa fé tem que estar a ser exercida perante aquele desafio que é entre o ficarmos ali até o desafio de, Senhor, se Tu quiseres que este seja o último momento da minha vida, ajuda-me a ter confiança de que Tu, ó Pai, tens alguma coisa melhor para me dar depois disto. Portanto, até nisso nós estamos a exercer essa dinâmica da fé, não como um ato único, mas um ato que se repete constantemente. Exato. E a fé pode ser como um músculo do nosso corpo que quando nós deixamos de exercitá-lo, ele atrofia um bocadinho, não é? É verdade. Quando nós não exercitamos determinado membro ou determinado músculo, não é? Ele deixa de ter a sua função. Por exemplo, eu neste momento tenho um determinado nervo, nem é um músculo, é um nervo, que não está a exercer a sua função. Por causa de uma operação que tive, ele tirou-me sensibilidade. E então eu tenho que todos os dias, e os fisioterapeutas dizem-me, e o ortopedista, que eu tenho de estimular para que ele volte a sentir desejo de ter a função que tinha. E eu vejo que quando estimulo, durante algum tempo, isso acontece. Se eu não estimulo a fé, se eu não exerço a fé, ela pode efetivamente, pouco a pouco, ir esvaindo e, portanto, essa fé pode-se perder. Quando eu exerço a fé, eu multiplico essa fé no sentido de que, ao ser estimulada, ela ajuda-me cada vez mais a eu avançar pela fé. Foi a experiência que Abraão teve lá no... Pois quando... Primeiro foi a experiência de não ter um filho e de Deus lhe pedir que ele experimentasse ter fé e confiança nele em que ele lhe iria dar esse filho. E depois foi, através desse ato de fé... bom, antes já tínhamos falado que foi a de partir da sua parentela, não é? Depois essa de ter um filho, mesmo quando a mulher era estéril e ele já estava fora de prazo, como se costuma dizer, não é? E depois foi ainda o entregar o seu filho, Deus pedir para entregar o seu filho no Monte Moriá, e ele foi até ao limite e depois Deus mostrou-lhe que não queria o seu filho de maneira alguma, não lhe queria tirar o filho, queria simplesmente experimentar a sua fé e provar a sua fé. Temos falado sobre o dízimo, não é? Nas últimas lições. Agora, vamos aplicar isto ao dízimo, não é? O que é que isto tem a ver com o dar uma parte daquilo que é o nosso salário? O que é que isto tem a ver com essa fé e com o exercício dessa fé? Tem a ver no sentido de eu acreditar que aquela parte, esses 10% dos meus rendimentos, não me são necessários, porque Deus já me providenciou o necessário através dos 90% que ficam na minha mão. E se realmente é preciso exercer fé nesse sentido. Vamos então aprender fazendo? Muito bem. Depois de olharmos para todos estes pormenores que são interessantes, o que é que eu posso fazer? Como é que está a ser a sua experiência de fé? Como é que tem sido o seu exercício de fé? Tem sido um exercício dinâmico ou ficou parado no tempo? Se por algum motivo a sua fé ficou lá parada no tempo ou se perdeu a fé ao longo do tempo, eu convido
neste momento a continuar a estimular a sua fé, a deixar que Deus alimente a fé na sua vida e experimente aquilo que Deus pode fazer por si e através de si enquanto mordomo de Deus. Muito obrigada, e é com este convite maravilhoso que vamos terminar a nossa Escola Bíblica de hoje. Mas, no entanto, temos mais lições que queremos partilhar consigo. Se é a primeira lição, se quer revê-la, pode ir à nossa página do Facebook, da RCS, ou pode vê-la no opchannel.pt, onde também se encontra em podcast cada uma destas lições que queremos partilhar consigo. Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso grande desejo é que na nossa próxima lição também você esteja connosco. Até lá!